White Online, capítulo 396. Véu de ilusão. A lua sempre esteve presente. Apenas quando o sol brilhava gloriosamente no céu quando você não o via. Mas está sempre lá, às vezes se escondendo, às vezes dando luz às trevas. A lua era famosa por seu ambiente rochoso e hostil. Parecia habitado, pois não havia como alguém viver ali sem morrer. Porém, havia uma cidade secreta, desconhecida do público, escondida sob a superfície rochosa da lua. A cidade da lua estava novamente movimentada. As ruas estavam lotadas e a prefeitura novamente lotada. O céu, mostrando um lindo céu estrelado, brilhava radiante, sendo a única luz que a cidade precisava. Depois, havia os muros maciços, e a maioria dos cidadãos nunca os visitava, mas sabia o que havia do outro lado. Os alojamentos de deuses e deusas. Os deuses e deusas vivem principalmente em dois lugares, no reino de Deus e na cidade lunar. Embora o reino dos deuses fosse uma residência permanente para muitos, a cidade da lua era mais uma vila de férias. Atualmente, em uma dessas vilas, uma linda mulher de cabelos negros estava sentada suavemente na grama macia enquanto regava as plantas. Seu corpo de aparência etérea estava coberto por lindas vestes azuis, e o véu que ela usava estava pendurado no canto do quadril. Ela era a deusa da lua Selene. Sua sessão de rega foi interrompida quando toda a cidade da lua tremeu de repente. O solo dos canteiros de flores tremeu e as árvores balançaram de um lado para o outro. O céu estrelado começou a rachar e o brilho da poeira lunar começou a cair. Os cidadãos começaram a gritar de horror. Se o teto desmoronasse, todos seriam feitos em pedaços. Isso não foi o pior. Se houvesse alguns sobreviventes, eles morreriam porque não conseguiriam respirar se retornassem à atmosfera da lua. Selene imediatamente entrou em ação e atravessou a cidade da lua em uma fração de segundo. Ela não se importou com a enorme parede e simplesmente voou através dela. Ela apareceu no teto e rapidamente o remendou com uma nova camada de rocha lunar, o material mais indestrutível do universo. Depois que o teto foi protegido, Selene viu a multidão de cidadãos e dezenas de deusas voando em direção à saída da cidade da lua. Ela correu atrás deles e o seguiu quando saíram da cidade da lua. Logo, eles saíram do subsolo e puderam ver o belo mundo das 4 estações à distância. Então, tudo mudou. O espaço começou a rachar e a superfície da lua começou a quebrar. Nesse ritmo, a lua seria destruída e toda a vida seria perdida. Todo mundo, aí, Selene assumiu a liderança e apontou para o outro lado. Ao longe, o espaço alternava estranhamente entre formas. Logo, um véu de ilusão que envolvia o mundo branco foi rasgado, e o enorme mundo apareceu coberto por uma camada de nuvens. Selene e o resto das deusas empalidecerão de medo. O véu de ilusão que esconde o mundo branco foi finalmente rasgado. O véu foi a única razão pela qual os demônios não conseguiram encontrar o mundo branco e porque nenhum dos cientistas humanos conseguiu vê-lo. Ah, não, as deusas se entreolharam. Todos eles viram seu medo e choque. Não é tarde demais. O grito de Selene atraiu a atenção de todos. Ela voou através do espaço e parou a vários milhares de quilômetros do mundo branco. Então, ela abriu os braços e começou a cantar. Ilusão, véu dos mundos, ative. Uma cena milagrosa apareceu. O mundo branco começou a desaparecer lentamente. Foi como se uma máscara de invisibilidade fosse colocada em volta dele. As deusas pareciam chocadas e rapidamente voaram pelo espaço como Selene fez. Eles foram para suas próprias posições, e 12 deusas de aparência sobrenatural logo circularam ao redor do mundo, cantando exatamente as mesmas coisas. Ilusão, véu dos mundos, ative. Logo, todo o mundo branco estava escondido atrás do véu da ilusão, e as rachaduras da lua pararam quando ela retornou ao seu estado anterior. Selene e o resto das deusas caíram na lua exaustas. Assim que pousaram suavemente na lua, continuaram deitados de alívio. Então, por trás da ilusão, uma figura solitária voou em direção à lua. A princípio, as deusas pareceram cautelosas até que isso mudou para alívio. O deus Zeus voou pelo espaço e pousou a alguns metros do grupo de deusas de aparência exausta. Zeus, o que aconteceu? Selene pegou o véu e cobriu seu lindo rosto com ele. Zeus suspirou e começou a falar sobre Garmagelo. Parecia que seu propósito não era insultar os deuses, mas sim quebrar a ilusão. Não foi uma surpresa que ele tenha conseguido descobrir o motivo pelo qual era tão difícil encontrar aquele pequeno mundo. As deusas pareciam severas. Se um avatar trouxe tantos problemas, o que acontecerá quando todos os lordes demônios e rei demônio se reunirem? Um lorde demônio, com um corpo real, tem força suficiente para destruir a ilusão em pedacinhos. A ilusão desapareceu por alguns segundos. Isso os ajudará a nos encontrar? Selene perguntou. Essa também foi uma questão que interessou a muitos. Deus Zeus balançou a cabeça. Não, a ilusão não foi exatamente desativada. Se fosse, não haveria como vocês 12 poderiam reativá-la. Selene suspirou e assentiu. Da última vez, foram necessários 1000 deuses e deusas para adicionar o véu da ilusão depois de descobrir a existência de demônios devoradores de mundos. Então, a atenção de todos se voltou para o espaço. De lá, Kione apareceu com suas largas vestes brancas balançando silenciosamente ao seu redor. Seus olhos tremeram ao ver a superfície rachada da lua. Kione, onde você esteve? Zeus perguntou com as sobrancelhas franzidas.
As deusas precisavam de sua ajuda. Sinto muito, respondeu Kione com seu tom frio de sempre. Mas todos poderiam dizer que ela realmente estava arrependida. Ela pousou ao lado de Selene e foi informada do que havia acontecido. Seu rosto mostrou choque quando Garmagelo foi mencionado, e ainda mais chocado quando o véu da ilusão estava prestes a ser desativado. Isso vai durar? Ela perguntou, e agora a mesma pergunta surgiu na mente de todos. Deus Zeus suspirou e olhou para o invisível mundo branco. Não tenho certeza. Mas, quando o véu da ilusão desaparecer, esse será o dia em que os demônios chegarão. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.